Vamos hoje falar da nossa paraxá Vaishlach. Literalmente, Vaishlach significa e enviou, e mandou. Então, vamos entender quem enviou, o que, quando, onde. Vamos só entender o contexto aqui do começo da nossa paraxá. Voltando um pouquinho, como a gente sempre faz, vamos voltar um pouquinho para o final da paraxá da semana passada, para a paraxá Vayetze. O Yaakov Avinu teve que fugir da fúria do seu irmão Esav. O Esav quer matar o Yaakov. Então, ele vai para a casa do seu tio Lavan. Ele vai trabalhar 7 anos para poder casar com Arahel. Na verdade, no dia do casamento, trocaram Arahel por Leá. Depois disso, ele trabalha mais 7 anos de novo para casar com Arahel. E depois desses 14 anos, ele vai trabalhar mais 6 anos na casa de Lavan para poder ter um pouco de dinheiro para ele, já que nos últimos 14 anos da vida, tudo que ele tinha trabalhado era só para pagar o dote de casamento para suas duas esposas. Então, depois de 20 anos na casa de Lavan, Deus protegeu o Yaakov Avinu por causa da honestidade dele, apesar do Lavan tentar mudar o salário dele dezenas, centenas de vezes. Deus protegeu, o Yaakov começou a ficar muito rico, e ele tinha animais, ele tem escravos, ele tem muitos bens, e ele começa a perceber que o Lavan já não está mais tão feliz. Ele escuta os filhos do Lavan falando: olha, tá vendo toda essa riqueza do Yaakov? Ele pegou do nosso pai, todo esse dinheiro, essas posses, esses bens, tudo isso era do nosso pai, e o Yaakov está tirando o nosso dinheiro. Ele começou a perceber no rosto de Lavan que ele já não estava mais com tantos sorrisos, com aquela cara de bons amigos como no começo, quando ele está enganando o Yaakov, se dando bem, trocando as esposas, fazendo ele trabalhar 14 anos para poder se casar com as suas filhas. Aí ele estava com um sorriso de orelha a orelha, o sorriso ele já sumiu do rosto do Lavan. Então o Yaakov entende que está na hora de voltar para casa. Ele já viu que pode ser que dessa cara fechada do Lavan já vai começar a ter brigas, vai começar a ter problemas. Ele não quer ter nenhuma briga, ele pega as coisas dele, começa a voltar para casa. Ele é perseguido pelo Lavan. A verdade é que o Lavan originalmente veio com a intenção de matar o Yaakov, como a gente fala na nossa Agadá de Pesach, que Arami Oved Davi, um arameu quis matar meu antepassado. Estamos falando do Lavan, que quis matar o Yaakov Avinu, mas Deus aparece num sonho para Lavan e fala: Lavan, não ouse fazer nada contra o Yaakov Avinu. E assim o Lavan fala para o Yaakov: olha, eu podia fazer mal para você, não só podia, eu queria fazer mal para você, mas o teu Deus apareceu para mim num sonho e me ameaçou que eu não posso fazer nada contra você. E assim o Yaakov, ele continua o seu caminho de volta para a casa dele. Então, tudo isso aconteceu quando ele está voltando, quando ele está entrando de novo na terra de Israel. Inclusive, a paraxá termina falando que ele viu novamente a troca da guarda dos anjos. Os anjos que acompanharam ele fora da terra de Israel vão ser substituídos novamente agora no seu retorno para a terra de Israel. Então, assim terminamos a paraxá da semana passada, a paraxá Vayetze, e a paraxá dessa semana, a paraxá Vaishlach, literalmente, e enviou, e mandou. Então, aqui, o Yaakov Avinu, ele vai mandar para a terra de Israel, para a terra de Seir, ele vai mandar Malachim. Então, aqui tem uma discussão, o que são Malachim. Urashi, famoso comentarista da Torá, falam que são Malachim, anjos. Então, esse é o nível de grandeza do Yaakov Avinu. A gente vê que a vida do Yaakov Avinu, ele está o tempo inteiro ou sonhando ou interagindo na prática, no dia a dia, com os anjos. Quer dizer, ele tem um nível tão elevado que ele pode até mesmo dar comando para anjos para cumprirem a sua vontade, mesmo que os nossos grandes sábios da Kabbalah falam que é perigoso a gente manipular forças espirituais, obviamente, quando a gente não tem nível espiritual para isso, mas
o Yaakov Avinu ele tem nível espiritual suficiente para poder interagir o tempo inteiro com os malachim. Então, de acordo com Urashi, são anjos, literalmente, mas, de acordo com outros comentaristas, malachim, na verdade, é uma expressão de mensageiros, da mesma forma que os malachim, os anjos de Hashem, eles são simplesmente mensageiros da vontade do Criador do mundo. Aqui está falando sobre mensageiros de carne e osso, pessoas que estão indo ao encontro do Esav. Por quê? Porque fora os 20 anos da casa de Lavan, o Yaakov também passou 14 anos antes de ir para a casa de Lavan, 14 anos estudando na Yeshivá de Shem e Ever. Significa que nesse ponto da história, o Yaakov ele já está 34 anos longe da casa dele. Teoricamente, a gente sabe que o tempo vai diminuindo o ódio. Ele teve que fugir porque o Esav quer matar ele, está com ódio por ele ter recebido Abraham no lugar dele, apesar, a gente sabe que ele vendeu a primogenitura, quer dizer, é um pilantra. Ele sabia que ele vendeu não só quem é o filho mais velho, ele sabe que tudo que implica Abraham do primogênito, tudo isso foi vendido por um prato de lentilha. Esse era o nível espiritual do Esav. Ele abre mão de toda espiritualidade, de tudo que está incluído aqui na primogenitura, que era inclusive também todo o serviço espiritual para Deus. A gente sabe que originalmente quem deveria fazer todo o serviço do Beit HaMikdash, do nosso templo sagrado, seriam os primogênitos. Eles perderam esse direito só lá para frente, e infelizmente quando eles também participaram do bezerro de ouro, e aí foi substituído, foi passado essa liderança espiritual para a tribo de Levi, e em especial dentro da tribo de Levi, para a família do Aaron Cohen, que vão ser os Kohanim. Então, a primogenitura era também um mérito espiritual. O Esav abriu mão, vendeu para o Yaakov, depois, obviamente, se arrependeu, a hora que percebeu a grande besteira que ele caiu, de ter ido atrás dos desejos materiais e abriu mão aqui de toda a parte espiritual, que ele poderia ter toda a grandeza do potencial espiritual dele, ele está abrindo mão. Então, aqui ele ficou muito bravo, mas já passaram 34 anos. O Yaakov ele manda que esses mensageiros sejam anjos, sejam pessoas, para saber como que está a situação. E não só isso, ele manda uma mensagem para o irmão dele. Então, assim começa a Parashá, Vaishlach Yaakov malachim lefanav, e mandou Yaakov esses malachim diante dele, Esav ahiv, para Esav, o seu irmão, Artsa Seir, que vivia na terra de Seir, de Edom, nos campos de Edom, Vaitzavotam lemor. E assim ele ordenou que os mensageiros falassem para o Esav, Ko Tomrun, assim vocês vão dizer para o meu irmão, Leadoni Leisav, meu senhor Esav, Ko Amarav de Yaakov, assim diz o seu servo Yaakov, Im Lavan Garti, vai errar a data. Olha, eu estava na casa de Lavan, por isso que eu demorei até agora, eu passei tantos anos longe, eu estava lá na casa de Lavan, Vayehi Lishor Vechamor Son Veeved Veshivcha, e olha, eu estou vindo aqui com grandes riquezas, eu adquiri bois e burros e rebanhos, escravos, escravas, e eu queria te mandar alguns presentes para tentar encontrar graça aos seus olhos. Então, em outras palavras, o Yaakov ele está tentando mandar uma mensagem de paz para o seu irmão. Então, chega de briga, chega de guerra, eu quero fazer shalom, eu vou te mandar presentes para você poder ficar tranquilo e a gente voltar a ter uma convivência pacífica. Então, assim a gente aprende da Torá que nós nunca somos os primeiros a atacar, os primeiros a bater, os primeiros a procurar guerra. O povo judeu é um povo pacifista, a gente sempre tenta resolver as coisas através da conversa, através de sentar numa mesa de discussões, mas também a gente não foge à guerra quando isso é necessário.
como a gente vai ver que aconteceu aqui com Yaakov Avinu. Mas sempre a gente dá a chance para a paz acontecer, sem precisar partir para a guerra. Vaiashuvu amalahim el Yaakov lemor, e voltaram aqui os emissários, os mensageiros de Yaakov, com péssimas notícias para o Yaakov Avinu, e assim eles falaram, olha, Banu Elahicha, a gente chegou lá, encontramos o seu irmão, Esav, para Esav, que ele já não se comporta mais como se fosse seu irmão, ele já não te considera mais irmão dele, Vegamolech likratcha, e ele está vindo na sua direção, Ve'arba meot ish imo, e ele não está vindo sozinho, se prepara para a guerra, Yaakov, que o teu irmão está vindo com 400 homens armados, ninguém está segurando uma placa. Yaakov, estávamos com saudade, seja bem-vindo. Aqui estão me fazendo uma pergunta interessante. O Esav, ele pensou, na verdade, tudo que a Rivka sabia que o Esav quer matar o Yaakov, foi por Ruach HaKodesh, ele nunca externalizou isso, ela soube por profecia, porque ela viu no coração do Esav que ele quer matar o irmão, ele vai esperar o pai morrer para matar o irmão. Mas a gente sabe que o Esav, ele é um rachá, ele não vai, óbvio, ele não quer matar o irmão, porque ele tem medo que ele pode receber do pai uma clalá, uma maldição, mas da mesma maneira que ele foi vencido pelo seu Yetzer Hará em todas as outras áreas da vida, óbvio que ele também pode, a qualquer momento, perder a cabeça e matar o seu irmão Yaakov. Ele não queria matar pessoalmente, ele manda o filho dele e ele faz para fazer esse trabalho para ele, quer dizer, ele quer matar, ele tem esse sede aqui de assassinato, de vingança, e por mais que ele tenha essa mitzvah de kibud avim, de honrar os pais, mas da mesma maneira que ele tropeçou em todas as outras áreas da vida, então não tem garantia nenhuma. A gente não fica, em relação a Erechaim, os perversos, a gente nunca está dormindo tranquilo, sabendo que os Erechaim estão com pensamentos de maldade na cabeça deles. Então, o Rivka entendeu que era bom o Yaakov fugir de casa e deixar passar essa fúria do Esav. A Rivka, infelizmente, ela achou na inocência dela que essa fúria do Esav vai durar 1 mês, 2 meses, quanto tempo pode durar essa vontade de assassinar o próprio irmão? Mal a Rivka sabia que era a última vez na vida que ela estava vendo o Yaakov e Rivka nunca mais se encontraram, e infelizmente a gente vai ver na Parashá, está escrito sobre a morte de Rivka, mas está escrito de uma maneira interessante. Vamos tentar chegar lá para mostrar qual é a forma que a Torá traz aqui sobre o falecimento de Rivka Imeino, da nossa segunda matriarca. Então, aqui um detalhe muito interessante, essa mensagem de tentar apaziguar, tentar acalmar a situação, tentar botar panos quentes aqui, que o Yaakov está mandando para o seu irmão Esav. A gente viu que não adiantou muito, mas vamos ver que palavras aqui que ele usou. Por que ele teve que falar, olha, meu querido irmão Esav, eu morei com o Lavan até agora, a linguagem Garti vem de ger, de peregrino, olha, Esav, não fica com raiva de mim, eu sei que você está com raiva por causa da brachá de primogenitura, que o meu pai me deu a brachá, de toda a fartura do mundo material, mas olha, eu estava até agora na casa de Lavan, eu não era ninguém lá na casa de Lavan, eu não me tornei alguém importante, eu não sou rei de nada, não sou chefe de nada, então não fica bravo comigo, eu fui ger nesses últimos 20 anos, eu era simplesmente um peregrino fora da minha casa, um peixe fora d'água, eu não tenho nada, a brachá ainda não se cumpriu, então não fica com raiva de mim. Se você está com raiva porque eu peguei a brachá e você acha que eu já estou aqui tendo todo o sucesso do mundo, fica tranquilo, porque não é nada disso. Mas o Rashi traz uma outra explicação interessantíssima. Ele fala que a palavra Garti, eu morei com Lavan, tem as mesmas letras de Tariag. Tariag são as 613, a gemátria
o valor numérico de Tariag, a gente sempre que a gente escuta a expressão Tariag Mitzvot, a gente está falando das 613 Mitzvot, Taf é 400, Reish é 200, Yud é 10 e Gimel é 3, então a soma disso dá 613, as Tariag Mitzvot, as 613 Mitzvot que a gente tem na Torá. Então, ele está falando a seguinte mensagem aqui para o Eisav, falar, olha só, Eisav, o seguinte, eu morei 20 anos com o Yaakov, com o Lavan, e se você acha que eu aprendi com os maus atos dele, aquele irachá do Lavan, e que você agora pode me atacar, porque você vai atacar alguém de igual para igual espiritualmente, saiba que você está enganado. Nesses 20 anos, apesar de estar na casa do Lavan, eu cumpri as 613 mitzvot da Torá. Espera aí, que Torá? Se a Torá só vai ser entregue na geração de Moshe Rabbeinu, ainda nem terminamos o Sefer Bereshit, só vai ser entregue a Torá lá no Sefer Shemot. Então, a gente já explicou em algumas aulas que já existiu uma transmissão oral da Torá. Avraham Avinu conseguiu, através do intelecto dele, se conectar com Deus num nível tão forte que ele entendeu as 613 mitzvot. Óbvio que depois, com a Torá, foi uma roupagem material para toda essa Torá espiritual que já tinha sido transmitido desde Adam Arishon e que foi sendo passado para Noah, para Shem e Ever, que são os descendentes do Noah, e que, certeza, os nossos patriarcas já cumpriam todas as mitzvot da Torá. Inclusive, a gente vai ver aqui, entre aspas, apesar deles cumprirem, existia ainda a possibilidade deles irem contra alguns comandos da Torá para fazer a vontade de Hashem, mas a gente vai ver que isso também tinha um preço. Bezrat Hashem, a gente vai falar sobre uma parte trágica aqui da nossa Parashá, mas o que sim é que o Yaakov está dando um aviso para o irmão dele, fala, olha só, meu querido Eisav, se você acha que você vai me atacar de igual para igual, assim parece que o Rashi está falando para a gente, saiba que nesses 20 anos que eu morei na casa de Lavan, eu não aprendi com os maus atos dele e eu cumpri as 613 mitzvot da Torá. Mas vem o Hafetz Haim, o grande Rav que ensina para a gente estudou bastante sobre Shmirat HaLashon, Rav Yisroel Meir HaKohen, Zecher Tzadik Livracha. Então, aqui, ele traz uma pergunta muito interessante. Fala, peraí, se o Yaakov está querendo apaziguar o irmão, que história é essa de mandar uma mensagem, olha, botar o dedo na cara do Eisav, falar, vem me atacar que você vai ver o que vai acontecer com você, porque eu tenho a proteção da Torá e das mitzvot? Não parece uma mensagem muito apaziguadora, não parece alguém que está querendo botar panos quentes aqui na história. Então, o Hafetz Haim, ele fala, tem que entender o Rashi de alguma outra maneira, porque aqui não está parecendo muito uma busca de fazer paz com o irmão dele. Então, olha que incrível como que o Hafetz Haim ele estuda esse Rashi e que lição incrível que a gente vai tirar desse Rashi para Bezrat Hashem, o nosso cumprimento de Torá e Mitzvot. Olha a mensagem que o Yaakov ele está mandando para o Eisav, falou, Eisav, não precisa ficar preocupado se você acha que eu tenho muita espiritualidade, se você se acha ameaçado pela minha presença, pela minha volta, pode ficar tranquilo que eu não estou com essa bola toda, eu não estou nesse nível todo que você está pensando. Olha, 20 anos eu passei na casa de Lavan e cumpri as mitzvot, mas eu não aprendi com os maus atos dele. O que significa? O Lavan, quando ele faz maus atos, ele fazia com tanta alegria, com tanta vontade, eu não consigo cumprir as mitzvot com a alegria e a vontade que ele faz transgressões. Infelizmente, 20 anos na casa de Lavan, eu não consegui fazer minhas mitzvot chegarem na alegria, na vontade, na disposição que o Lavan ele fazia maus atos na vida. Então, olha que mensagem, toda vez que
as pessoas ruins, eles fazem coisas, maldades, vão atrás dos desejos deles, de uma maneira com mais alegria, com mais vontade do que a gente cumpre Torá e Mitzvot, isso se torna uma acusação para a gente lá no Shammai. Para ver até que ponto que chega, o Bilam, ele tentou amaldiçoar o povo judeu. Então está escrito que ele acordou cedo para ir amaldiçoar o povo. Então, os comentaristas perguntam para que a Torá tem que falar se ele acordou cedo, ele acordou tarde, o que muda para a gente? Olha o nível de como o Bilam era ruim. O ato dele acordar cedo era para que isso se tornasse uma acusação para o povo judeu. Olha só, Deus, eu para fazer maldades, eu acordo cedo. Será que esse povo também acorda cedo para fazer mitzvot? Será que eles pulam da cama que nem um leão para fazer shacharit, para começar o novo dia? Ou eles ficam até tarde e não se empolgam com as mitzvot e não fazem as mitzvot com alegria, que nem eu estou levantando agora com alegria, com disposição? Ele pulou da cama, o Bilam, para ir amaldiçoar o povo judeu. Para quê? Para que isso se tornasse uma acusação contra o povo judeu. Virou Deus para Bilam e falou: seu Urachá, você é um perverso, saiba que o patriarca deles, Avraham Avinu, você acordou cedo, é verdade, você acordou cedo. Avraham Avinu, vayashkem Avraham baboker, ele madrugou, ele acordou mais cedo que você, seu perverso. Sabe para que ele acordou mais cedo? Para sacrificar o próprio filho, porque eu pedi para ele. Mesmo que Avraham represente o Hesed, da bondade, a misericórdia, eu falei para ele sacrificar o próprio filho, e ele se levantou mais cedo do que você, ele madrugou, ele pulou da cama, e ele levantou com toda a energia, mesmo que ele sabia que ele está indo sacrificar o próprio filho. Vayashkem Avraham baboker, ele madrugou para cumprir a minha vontade. Ele acordou antes de você. Então, isso anulou a acusação que o Bilam queria fazer recair sobre o povo judeu. Mas fica para a gente aqui um grande desafio. Será que a gente cumpre as mitzvot? Não adianta só a gente cumprir, tem que cumprir com alegria, com agilidade, da mesma maneira que Deus nos livre, mas as pessoas que fazem transgressões, as pessoas que estão lá indo atrás dos desejos dela, que fazem tudo para ir atrás de um desejo, será que a gente faz tudo para ir atrás de uma mitzvah e a gente acorda empolgado de manhã para fazer o nosso shacharit? Porque senão é um grande questionamento. Para a gente pegar talvez um modelo aqui, a empolgação que as pessoas estão para assistir um jogo de futebol, que para o país, para assistir um jogo de futebol, uau, é a pátria de chuteiras e todo mundo lá com buzinas. Será que as mitzvot a gente sente essa alegria toda? Será que a gente fica com essa empolgação também, esperando o momento da próxima mitzvah, como as pessoas estão esperando o momento do próximo jogo? Já começa a concentração em casa, o jogo é às 4, 3 horas da tarde, já para tudo, já começam as transmissões mostrando pré-jogo. Então, Bezrat Hashem, a gente deve sempre olhar como as pessoas fazem as coisas erradas, a empolgação, e a gente tentar usar essa mesma empolgação para a gente, Bezrat Hashem, cumprir a vontade de Hashem. Então, vamos continuar aqui com esse ensinamento, já vale a nossa semana, Bezrat Hashem, esse incrível ensinamento do Hafetz Haim na nossa Parashá, mas vamos ver a reação do Yaakov Avinu quando ele escuta que o Esav está vindo com 400 homens. Tem uma outra opinião que não são 400 homens, são 400 generais, cada general tem 400 homens embaixo dele, significa, estamos falando de 160 mil soldados que o Esav está trazendo para lutar contra o Yaakov. Então, está escrito aqui, obviamente, mesmo que a gente vai na opinião de 400 homens, estamos falando aqui do Yaakov com a sua família, seus filhos ainda, a maioria deles são crianças pequenas, e ele está indo lutar contra 40 soldados, pessoas armadas, pessoas treinadas. Ele não tem treinamento nenhum. Obviamente que isso já desperta para a gente
semelhanças com a próxima festa do nosso calendário judaico, a festa de Hanukkah, a luta de poucos contra muitos, de pessoas mal treinadas que nunca tinham pego uma espada na vida, da família dos Hashmonaim, da família dos Koanim, que foram lutar contra o maior império da época e venceram. Então, o Yaakov, certeza, ele viu o pai dele, o avô dele, perdão, Avraham Avinu, indo fazer uma luta contra os 4 reis. Quando ele foi salvar o sobrinho dele, Lot, ele arriscou a vida dele e ele venceu a guerra. Mas como se vence uma guerra contra os 4 reis mais poderosos? Milagres de Hashem. Hashem, ele jogava areia, se transformava em flechas, ele jogava palha, se transformava em espadas, e assim ele venceu a guerra de uma maneira completamente milagrosa. A gente sabe que a guerra, na verdade, não depende dos armamentos, a guerra depende, Siata Dishmaia, da ajuda de Hashem. Assim a gente vê todas as guerras, até hoje em dia, as guerras de Israel, 15 milhões de árabes contra 1 milhão de judeus, mal equipados, mal treinados, e a gente vê todos os milagres que a gente fica sabendo de todas as guerras que Am Israel acaba tendo contra os seus inimigos. Então, teoricamente, Yaakov está tranquilo, mas não é isso que o Pasuk ele fala para a gente. Vairá Yaakov meod. Yaakov teve muito medo. Peraí, cadê sua imuná? Cadê a sua confiança em Deus, Yaakov? E pior ainda, repete ainda o Pasuk que fala Vayetzer lo. E ele teve muito sofrimento, doeu muito para ele, quer dizer, ele teve medo e ele sofreu. Por que essas duas linguagens aqui? E medo do quê? Então, a gente acabou de falar que a vitória na batalha não depende da força, não depende do número de soldados. A gente viu, até falando militarmente falando, quando os Estados Unidos foi atacar o Vietnã, estamos falando do maior império moderno contra um país sem representatividade nenhuma, e o Vietnã conseguiu causar baixas tão grandes nos Estados Unidos, a ponto da população americana se revoltar, o Congresso começou uma movimentação muito forte para acabar com a guerra, que então, na verdade, foi uma vitória do Vietnã nessa guerra, considerado como se eles conseguiram vencer os Estados Unidos. Então, a gente vê que realmente acontece até essas vitórias dos fracos contra os fortes. Então, por que o Yaakov está tão preocupado? Ele sabe que não depende da força física, depende da mão de Hashem para fazer quem vai vencer e quem vai perder uma guerra. Só que ele sabe que isso depende de méritos espirituais. E ele está com muito medo, porque é conhecido que o Esav, ele é o mestre do Kibud AVM, ele é o mestre de honrar os pais, ele se especializou em caçar os animais de uma maneira que ele pode servir para o pai. Então, os nossos sábios falam que ele sabia atirar flecha numa maneira que ele matava o animal já fazendo shritá no animal. Ele já tirava certeiro no pescoço do animal, que a flecha já fazia a shritá do animal para o animal ser morto de uma forma que cheirar. Ele preparava comida para o pai pessoalmente, então ele sabia cozinhar, cursos de cozinha para saber fazer as comidas mais gostosas para poder agradar o pai dele. Toda vez que ele serve o pai dele, então esse especialista em culinária trocava de roupas, o chefe de cozinha Esav colocava roupas limpas, roupas bonitas para poder servir o pai dele. Toda vez que ele servia, ele trocava as roupas dele. Então, esse era o nível de Kibud AVM do Esav. E o Yaakov, ao contrário, esses 20 anos que ele estava fora de casa, ele não estava cumprindo o Kibud AVM, ele não está cumprindo a mitzvah de honrar os seus pais. Então, ele está com muito medo aqui. O que vai ser desse reencontro? Ele tem a mitzvah de Kibud AVM para proteger ele, e eu não tenho para me proteger. Então, ele ficou bemet, com medo, fala Urashi, ele tem medo de morrer na guerra, já que ele não tem o mérito da mitzvah de Kibud AVM para proteger ele, enquanto Esav é o mestre nessa mitzvah de Kibud AVM.
E fora isso, está escrito que ele sofreu também, ele se estressou, por esse medo de morrer, ele também se estressou. Por que ele se estressou? Porque ele está com medo que ele vai ter que matar pessoas, quer dizer, ele vai entrar numa guerra, guerra é para matar ou morrer, então não dá para ficar tendo misericórdia das pessoas. Isso doeu no coração do Yaakov, mesmo que ele vai matar pessoas perversas, só que ele está com medo, será que esses homens que o Esav está trazendo, eles querem estar aqui na guerra? Certeza que não, tanto que a gente vai ver, quando o Esav volta para casa, então ele voltou com todo o exército dele, mas quando ele chegou em casa, ele estava sozinho. Por quê? Porque os soldados foram fugindo no meio da guerra, eles tinham sido obrigados a lutar contra o Yaakov, mas eles não queriam estar do lado do Esav, e quando eles tiveram oportunidade, todos esses 400 homens se mandaram e deixaram o Esav sozinho. Então, ele sabe o valor de uma vida, o Yaakov está sofrendo, mesmo que aqui tem uma mitzvah de proteger a sua própria vida. Então, aqui é pikuach nefesh, quando a nossa vida está em perigo. Então, aqui a gente tem, pela Torá, a permissão de legítima defesa. Quando alguém vem te matar, se levanta e você mata essa pessoa para proteger a sua vida. Então, ele está com medo que ele não tem méritos para vencer essa guerra, e, fora isso, ele está com medo que ele vai ter que matar seres humanos. Ele sabe o valor de uma vida humana, e ele, Deus nos livre, não quer tirar a vida de ninguém. Aqui tem uma pergunta óbvia, que há muitos anos eu fiquei com essa pergunta, até Baruch Hashem encontrar uma resposta que me preencheu, incrível. Olha só que pergunta bomba aqui. Espera aí, que história é essa que o Yaakov não está cumprindo o Kibud Avim? Quem mandou o Yaakov ir para a casa do Lavan foi a mãe e o pai dele. Ele saiu com brachot da mãe do pai. A Rivka falou, filho, vai embora daqui, eu te aviso quando for a hora de voltar. Ela não avisou até agora. Então, por que é considerado que ele não cumpriu o Kibud Avim? Então, os nossos sábios falam que, olha, enquanto ele está casando com as duas esposas dele, aqueles primeiros 14 anos, é verdade, essa era a vontade da Rivka e do Yitzhak, eles não queriam de jeito nenhum que o filho casasse com uma mulher de Eretz Canaan, mulheres que eram amaldiçoadas desde a época do Noah e de moralidade duvidosa, de que seguiam idolatrias, como as esposas de Esav, que eram idólatras e que também de moralidade duvidosa. Então, eles não queriam. Esses primeiros 14 anos, o Yaakov, a priori, está cumprindo o Kibud Avim, ele está fazendo a vontade do pai e da mãe. Só que depois desses 14 anos, que era para o Yaakov voltar para casa, o que está escrito? Que ele resolveu trabalhar mais 6 anos para ter dinheiro para ele. Nesse momento, ele parou de cumprir a mitzvah de Kibud Avim. Ele já não está mais se casando, que era o propósito dele ir, ele deveria imediatamente ter voltado para casa. Mas a pergunta está escrito que ele ficou 22 anos sem o seu filho Yosef, que era o seu filho preferido, porque como um castigo pelos 22 anos que ele não cumpriu a mitzvah de Kibud Avim. Por que 22 anos, se ele ficou 14 anos, a gente acabou de fazer a conta, é verdade. Esses 6 anos que ele trabalhou para ganhar dinheiro para ele, e fora mais 2 anos, que era o tempo que ele foi fazendo algumas paradas, ele morou um tempo em Shem, como a gente vai ver aqui na continuação, ele morou um tempo em Beitel, outro lugar de parada, ele ficou 2 anos ainda para voltar para casa. Então, tudo bem, esses 8 anos dá para entender, mas por que aqueles 14 anos também estão entrando na conta? Então, a resposta disso, que me incomodava muitos anos essa pergunta, a resposta é, esses últimos 8 anos, eles revelam que os 14 primeiros anos, ele também não estava fazendo o Kibud Avim. Se ele tivesse realmente fazendo o Kibud Avim nos 14 anos iniciais, imediatamente ele teria voltado para casa quando acabou. O fato dele não voltar para casa revela que os primeiros 14 anos também não foi
um Kibud Avihem completo, ele não estava honrando os pais no nível que ele deveria estar honrando. Isso ele demonstrou nos anos finais. Então, na conta, entrou tudo, porque ele mostrou no final que o começo também não era a única motivação pelo Kibud Avihem, por isso que ele teve tanto medo de voltar para casa. Então, ele está aqui voltando, ele vai fazer 3 estratégias para voltar para casa, para se encontrar com o Esav. Ele vê que a batalha é uma batalha iminente, vai acontecer, pode ser uma batalha sangrenta, então ele vai tomar 3 iniciativas. Primeira iniciativa, ele vai dividir o acampamento em 2. Assim ele pensa, olha, se ele atacar um acampamento, o outro acampamento vai poder escapar, vai poder sobreviver, ele vai tentar me atacar, eu vou ter uma luta com ele, pessoal, de vida ou morte, mesmo que ele me mate, eu também vou fazer de tudo para matar ele, e assim o outro acampamento vai poder se salvar das mãos do Esav. Quer dizer, ele fez a preparação militar para esse confronto que estava com tudo, parecendo que vai acontecer realmente uma luta sangrenta. A segunda coisa que ele fez, ele faz tefilá para Hashem. Óbvio, tem que pedir para Hashem que me protege nessa guerra, porque a gente sabe que tudo depende da Siata de Ishmaia, da proteção de Hashem, e não da força militar. O que ele pede para Hashem? Por favor, Hashem, me salva do meu irmão, me salva de Esav. Então, peraí, parece que ele está ensinando para Deus que Esav é o irmão dele. Por que ele está pedindo aqui, aparentemente, 2 pedidos diferentes? Existem 2 formas que Esav pode atacar Yaakov, que as nações do mundo podem atacar Am Israel. Existe o ataque de Esav. O que é o ataque de Esav? Quando ocorrem perseguições, quando ocorrem tentativas de extermínio, pogromim. Não faltaram, infelizmente, na nossa história, exemplos de perseguições sangrentas, violentas contra o povo judeu, expulsões, sem a gente levar mais do que a roupa do corpo, quer dizer, pessoas morriam de fome, de sede no meio do caminho, morriam de frio, porque não tinham nenhum casaco que deixavam eles levarem, nos maiores níveis de crueldade possíveis dentro da humanidade. Então, a gente conhece esse tipo de ataque, que é o ataque de Esav, com violência, com ódio, mas tem um outro tipo de ataque que muitas vezes é até mais perigoso, o ataque do meu irmão, quando os nossos inimigos, eles vêm como amigos para tirar a gente do caminho da Torá, vem viver como a gente, vamos viver juntos, um único povo, vamos se unir, como vai acontecer aqui na nossa Parashá, quando eles chegam na cidade de Shem, que eles querem lá em Shem, que todo mundo viva como um único povo, todo mundo junto, na mesma sintonia, abram mão do judaísmo, abram mão das mitzvot, vamos viver um povo único, como aconteceu no final da Idade Média. O povo judeu, infelizmente, foi excluído durante todo o tempo que teve o que é chamado a época das trevas da humanidade, quando os judeus eles perderam todos os direitos, quando a igreja tinha o poder sobre o mundo inteiro e os judeus não podiam fazer nada, não podiam ter profissões. A única coisa que os judeus podiam fazer era emprestar dinheiro para as pessoas. Por isso que ficou na história do povo judeu marcado isso dos judeus trabalharem tanto com dinheiro. Era a única coisa que a gente podia fazer naquela época, mas veio o iluminismo, começou toda a Revolução Industrial, começou o iluminismo. Dentro do judaísmo, infelizmente, também começou um movimento reformista. Só que olha que interessante, na França, o Napoleão Bonaparte quis emancipar os judeus, falou, olha, vocês estavam excluídos da sociedade, vocês não podiam participar, eu quero receber vocês, que vocês façam parte aqui da nação francesa, mas eu tenho uma condição para vocês. Falou Napoleão, se vocês quiserem ser franceses, a gente dá para vocês todos os direitos, mas se vocês quiserem continuar sendo judeus, a gente não dá para vocês direito nenhum. Ou vocês vão ser
um dos nossos, ou vocês vão continuar marginalizados, e isso causou com que muitos judeus acabassem se assimilando, abrindo mão de toda a sua Torá, das suas mitzvot, para fazer parte da vida francesa. Assim também, infelizmente, aconteceu na Alemanha, que muitos judeus, eles falavam, seja um bom judeu dentro de casa, mas na rua seja um bom alemão, vamos viver com eles, fazer tudo junto com eles, vamos abrir mão de tudo que faz do povo judeu um povo único, especial, para poder viver junto com eles. Esse é o ataque do seu irmão. Então, Hashem me protege. Se eles atacarem como Esav, com violência, me protege. E se eles atacarem pelo lado da assimilação, por favor, Hashem também me protege da mão de Esav. Então, ele faz essa tefilá e terceira Ishtadlut, a terceira preparação, ele manda presentes para o irmão, ele sabe que o Esav, ele ama o mundo material, ele vive imerso no mundo material, então ele manda presentes para apaziguar o irmão. No final das contas, então, na noite anterior, que ele vai se encontrar com o Esav, ele está no meio da noite, ele pega a família para atravessar o Mavar Yabok, o rio Yabok, e ele lembra que ele esqueceu Parim Ktanim, ele esqueceu pequenos potes, pequenos utensílios, e ele volta para buscar. Então, isso é tão absurdo quanto se o dono do Facebook, bilionário, ele esqueceu, ele foi jantar no restaurante mais caro de Nova York, e ele lembra que ele esqueceu uma moedinha de 25 cents lá no restaurante. Então, ele volta em Nova York, andando sozinho, às 2h, ele volta para pegar aquela moedinha de 25 cents que ele esqueceu lá no restaurante. Então, não faz sentido nenhum o Yaakov Avinu ter se colocado em risco. Ele voltou sozinho no meio da noite para recolher aqueles pequenos potes, parim ktanim, pequenos potes de valor, talvez potes de barro. Quanto podia valer isso? A gente acabou de ler que o Yaakov, ele era um homem rico, ele voltou com animais, ele voltou com escravos, ele voltou com muitos bens, e você volta, você coloca a tua vida em risco por causa de parim ktanim. Isso mostra para a gente como os tzadikim, eles dão valor para tudo que eles têm na vida. O Yaakov Avinu falou, esses parim ktanim, esses potes pequenos, não é o valor material. Se Deus me mandou esses bens, é porque eu preciso usar esses bens aqui no meu trabalho. Ele sabia dar valor, não é que ele ama o mundo material, mas o que ele tem, ele dá valor, ele está feliz com o que ele tem, ele é samer bechelko, tudo que ele tem na vida ele sabe que é uma mataná, é um presente de Hashem. Então ele volta para pegar não pelo valor material, mas pelo valor de saber que isso foi dado para ele diretamente pelo Criador do mundo. Então, quando ele está voltando lá, ele está sozinho, vai vater Yaakov levador, ficou Yaakov sozinho, vai Yavek Ishimo Adalot Shachar, e lutou um homem com ele até o amanhecer. Quem era esse homem? Na verdade, Ish, aqui, homem, estamos falando aqui do anjo da guarda do Esav. Então, o anjo da guarda do Esav, que é, na verdade, o Satan, o Yetzer Hará, o Malach HaMavet, são todos o mesmo anjo. Esse anjo que é o anjo da morte, que é a nossa má inclinação, que é o anjo da guarda do Esav. O Esav representa toda a maldade do mundo, toda a parte mais baixa, mais material do mundo. Então, o anjo da guarda de Esav é o próprio Yetzer Hará, a nossa má inclinação. A noite inteira eles lutaram. O anjo da guarda do Esav, o Malach HaMavet, o Yetzer Hará, ele vê que ele não consegue vencer o Yaakov. Yaakov está num nível espiritual tão elevado que o Yetzer Hará não consegue vencer o Yaakov. Olha que mensagem incrível. Por que Abraham e Yitzhak não foram atacados pelo Malach HaMavet, pelo Yetzer Hará? Por que só Yaakov foi atacado? Abraham representa Hesed,
o Yitzhak representa a nossa Avodat Hashem, a nossa Tfilá, e o Yaakov representa a Torá. Olha que incrível, na nossa história do povo judeu, tiveram várias épocas que o povo judeu caprichava na bondade, tem um monte de instituições de Hesed, e caprichava nas Tfilot, tem Batei Knesiot, sinagogas lindas construídas, mas não tinha Torá. Aonde estão essas comunidades? Se acabaram, se assimilaram. O Yetzer Hará fala para a gente, se você quiser ficar o dia inteiro fazendo bondade e o dia inteiro fazendo tefilá, eu não vou mexer com você, mas não abre um livro de Torá, porque eu sei que você só vai chegar no máximo nível de Hesed, no máximo nível de tefilá, no máximo nível de ser humano, através do estudo da Torá. Então, o Yetzer Hará, ele sabe a força do estudo da Torá, o quanto o estudo da Torá pode elevar o ser humano mais alto do que os anjos. Então, quando a gente abre um livro, começa o Yetzer Hará, é o telefone que toca e começa tudo dar errado, é impressionante, o pessoal até brinca. Se tem alguma coisa que está muito atrasado, que não está saindo, abre um livro de Torá que resolve rapidamente, a fila anda, tudo começa, entre aspas, a dar certo. O Yetzer faz de tudo para a gente não abrir um livro de Torá. Então, Abraham e Yitzhak nunca foram atacados pelo Yetzer Hará, mas Yaakov, que representa a Torá, ele sim foi atacado pelo Yetzer Hará. O Yaakov consegue vencer esse anjo, ele pede uma brahá para o anjo, ele pergunta para o anjo qual o seu nome, e o anjo responde, para que você quer saber o meu nome? Então, aqui tem duas perguntas óbvias, o que importa realmente para o Yaakov? O anjo tem razão, para que você quer saber meu nome? Então, para que o Yaakov quer saber o nome do anjo? A primeira pergunta, e a segunda pergunta, por que o anjo não foi mais educado, né? Por que ele não respondeu? Olha, desculpa, não quero te falar meu nome. Mas por que ele responde desse jeito? Parece grosseiro. Para que você quer saber meu nome? Então, o ponto é que o nome, ele traz a essência. Então, dentro do Lashon HaKodesh, da língua sagrada que Deus construiu o mundo, diferente de outras línguas. Quando eu chamo isso aqui de um mouse, então, na verdade, é um símbolo que foi adotado. A palavra mouse, todo mundo já entende que associa a esse objeto. A mesma coisa vale para a palavra cadeira, para a palavra mesa. Na verdade, é um símbolo que foi combinado, que todo mundo já aprende. Toda vez que eu falar mesa, é esse objeto. Toda vez que eu falar cadeira, é esse outro objeto. E assim, com todos os outros termos que a gente tem dentro de qualquer língua, mas não em Lashon HaKodesh. Em Lashon HaKodesh, o nome das coisas contém a sua essência. Isso vale, por exemplo, para os animais. A gente sabe que Adam Arishon deu nome para os animais de acordo com a essência de cada um deles. Só um exemplo, Kelev, o cachorro, Kelev, como um coração, é o animal de estimação, o animal mais próximo do ser humano. Assim vale para as pessoas, o nome de uma pessoa é Mina Shamayim. Então, a gente sabe que quem escolhe o nome, na verdade, é Hashem, porque o nome de cada pessoa contém a sua essência verdadeira, o seu objetivo aqui na vida, e a mesma coisa vale para os malachim, os anjos. Então, por exemplo, a gente falou, quando Abraham recebeu os 3 beduínos, que, na verdade, eram anjos, cada anjo tinha um objetivo que tem a ver com o seu nome. O anjo Refael, por exemplo, vem de Refuá, que é a cura de Deus, o curador de Deus. Então, o anjo Refael é o anjo da cura, de Refuá. Então, assim, o nome dos anjos representam a sua essência. O Yaakov, ele conseguiu vencer o Yetzer Hará, a nossa má inclinação, mas ele não está contente com isso, ele quer transmitir esse ensinamento para as futuras gerações. Então, ele pergunta para o anjo, me fala o teu nome, para eu poder entender a sua essência e poder transmitir isso para os meus filhos. E assim, quem sabe, as futuras gerações também vão poder te vencer. O que o anjo respondeu? Para que você está perguntando meu nome? Uma das formas de entender é, não adianta perguntar meu nome,
com cada pessoa eu vou ter um nome diferente, uma guerra diferente, cada um tem um objetivo, cada um tem um ponto forte, um ponto fraco, com cada um eu vou fazer uma batalha única e individual, então não adianta eu te passar as respostas da prova, que cada um vai ter na vida uma prova diferente. As questões são diferentes da prova, não adianta eu te dar o teu gabarito, não vai ajudar para as provas das outras pessoas que cada um vai passar na vida. Isso é uma maneira de entender a resposta do anjo, mas, novamente, vem o Hafetz Haim e traz aqui uma resposta incrível, uma lição para a nossa vida maravilhosa. O anjo sim respondeu o nome dele. Como assim? Aonde está na Torá o nome desse anjo? Quando Jacó perguntou qual o seu nome, ele falou, para que você quer saber o meu nome? Esse é o nome do Yetzer Hará. Para que você quer saber o meu nome? O nome, como a gente falou, é a essência das coisas. Só tem uma maneira da gente cumprir o nosso objetivo na vida, está sempre questionando, está sempre indo atrás, está sempre buscando. Um dos maiores elogios que a gente pode dar para alguém, que alguém é um mevakesh. O que é um mevakesh? A pessoa ele quer mais, ele procura, ele busca espiritualidade, ele quer saber, ele quer entender, ele lê, ele tem perguntas, ele vai perguntar para um, para outro, vai ler um comentarista ou outro, até encontrar as respostas que ele está tanto procurando na vida. Então, isso é um mevakesh. A pessoa que procura, ela vai encontrar. A pessoa que busca, mas de verdade, como Avraham Avinu, que passou mais de 40 anos procurando respostas na vida, não é que nem a pessoa fala, olha, eu queria, mas ninguém me respondeu, então eu não estou procurando mais. Espera aí, mas quanto você procurou? Com que vontade você procurou? Então, essa é a força do Yetzer Hará. Para que você quer saber meu nome, minha essência? Para que você está perguntando, está questionando? Então, no judaísmo, a gente incentiva, desde criança, a gente incentiva as criancinhas já perguntarem o Seder de Pessach, toda a Gadá, ela é construída num sistema de pergunta e resposta. A gente deixa as crianças perguntarem, Manishtaná Lailazé, por que essa noite é diferente? Então, a noite inteira é construído de perguntas e respostas, questionamentos. A gente incentiva o questionamento. Quando a pessoa não pergunta, não procura, essa pessoa, lo aleino, ela não vai encontrar respostas na vida dela. Essa é a essência do Yetzer Hará, fazer a pessoa se acomodar na vida, fazer a pessoa não ir buscar respostas na vida dela. Isso é a essência do Yetzer Hará. Então, depois disso, que ele vence a luta contra o anjo do seu irmão, agora, finalmente, o Jacó vai se encontrar com Esav, e o que era para ser uma luta sangrenta, na verdade, vai terminar com o abraço dos irmãos, os dois se abraçam, os dois choram, e Baruch Hashem, a história, pelo menos nesse ponto aqui, termina com um final feliz. A gente sabe que um rachá, ele pode até ter aqui esse despertar, mas, infelizmente, como o Rashi fala no final da Parashá, o Esav, ele começou rachá e ele foi rachá até o final da vida dele. Aqui foi um pequeno escorregão dele, que ele acabou escapando aqui e fez uma tchuvá. Ele se arrependeu, mas logo depois ele já voltou para os maus caminhos dele, e assim ele viveu uma vida de sair do caminho correto. Então, os irmãos se encontram, o Esav, ele vê o Yaakov lá com as esposas, com os filhos, então todas as esposas passam na frente do Esav, com todas as crianças, cumprimentando ele de uma maneira educada, e ele pergunta para o Yaakov, Yaakov, quem são esses? Ele falou, peraí, o Esav, você é estúpido? Teu irmão saiu para ir se casar, ele volta depois de 34 anos, com mulheres e com crianças, quem pode ser? Não é óbvio para você quem são eles? Por que o Esav pergunta para o Yaakov quem são esses? Olha que incrível, o Esav, ele tinha feito um acordo com o Yaakov Avinu desde a barriga da mãe. O que eles tinham combinado? Que o Yaakov vai ficar com o mundo espiritual e o Esav vai ficar com o mundo material. Então, na cabeça do Esav, casar e ter filhos é parte do mundo material. Espera aí, quem é espiritual, o que ele faz?
ele vai para o alto lá da montanha, ele vai fazer meditação, ele vai dormir na cama de pregos, ele vai aprender a levitar, ele vai fazer voto de silêncio, voto de castidade. Isso é espiritualidade na cabeça do Esav. O que o Yaakov responde? Essas são minhas esposas e meus filhos que Hashem me deu. Isso é espiritualidade também. Usar o mundo material para canalizar para o espiritual, usar o material para a gente chegar mais perto de Hashem, ter uma esposa, ter filhos, ter uma casa com Torá, com mitzvot, com Masim Tovim. Isso é espiritualidade, não é viver lá no alto da montanha e fazer voto de silêncio, é falar e falar coisas de Kedushá, não é fazer voto de castidade, é ter Kedushá, é ter uma esposa, ser uma pessoa fiel à sua esposa, ser fiel à sua família. Isso é Kedushá, isso é espiritualidade também. Então, ele está ensinando para o Esav que usar o mundo material também pode ser um crescimento espiritual para a gente. E Bezrat Hashem. Infelizmente, o tempo dessa aula passa voando. Tem mais alguns assuntos aqui importantes, mas Bezrat Hashem fica para uma outra oportunidade. Shabbat Shalom.